Abramos nossas Bíblias lá no segundo livro das Crônicas, capítulo 26. Segundo livro das Crônicas de Israel, capítulo 26. Leremos todo este capítulo. É onde está inserido a nossa mensagem desta noite. Eu vou ler os versículos ímpares, iniciar, que conversa com um número ímpar. Segundo livro das Crônicas, 26, capítulo 26. Leremos todo o capítulo. Eu vou iniciar um versículo ímpar, que é o número 1, e os irmãos responderão com os versículos pares. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 26, nos diz assim: todo o povo de Judá tomou a Uzias, que era de 16 anos, e o constituiu rei em lugar de Amazias, seu pai. Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Jecolias de Jerusalém. Propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Deus o ajudou contra os filisteus e contra os arábios que habitavam em Gur-Baal e contra os meunitas. Também edificou Uzias torres em Jerusalém, a porta da esquina, a porta do vale e a porta do ângulo, e as fortificou. Tinha também Uzias um exército de homens destros nas armas, que saíam à guerra em tropas, segundo o rol feito pelo escrivão Jeiel e Maazéas, oficial, sob a direção de Ananias, um dos principais do rei. Debaixo das suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens, que faziam a guerra com grande poder para ajudar o rei contra os inimigos. Fabricou em Jerusalém máquinas de invenção de homens peritos, destinadas para as torres e cantos das muralhas, para atirarem flechas e grandes pedras. Divulgou-se a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado até que se tornou forte. Porém, o sacerdote Azarias entrou após eles
após ele, com 80 sacerdotes do Senhor, homens da maior firmeza, Então Uzias se indignou. Tinha um incensário na mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu na testa perante os sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte, e morou, por ser leproso, numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha a seu cargo a casa do rei, julgando o povo da terra. Descansou Uzias com seus pais, e com seus pais o sepultaram no campo do sepulcro que era dos reis, porque disseram: ele é leproso. E Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. Que Deus nos abençoe com o apóstolo livro da sua santa palavra. Amém. Os irmãos podem sentar. Irmãos, esse texto aqui, como nós acabamos de ler, ele narra todo o reinado do rei Uzias. E como nós podemos ver, o rei Uzias, ele iniciou bem, ele teve dias felizes, mas nós podemos ver também no texto que acabou terminando seus dias um triste final de vida. Quando nós olhamos, amados irmãos, a narrativa aqui do texto, né, nós podemos ver que Uzias, pela providência de Deus, ele começou a reinar muito jovem. Tinha apenas 16 anos e tinha assim a aprovação popular para o seu reinado. Está aí no versículo 1, né? Quando diz: todo o povo de Judá tomou a Uzias, que era de 16 anos, e o constituiu rei em lugar de Amazias, seu pai. Mas também este homem, ele fortaleceu todo o controle de Judá, ergueu construções importantes. Está aí no versículo 2. Ele edificou a Elate e a restituiu a Judá, depois que o rei descansou com seus pais. Mas também era um homem também que no início fez o que era reto perante o Senhor. Versículo 4 do texto diz: ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Amazias, seu pai. Tinha um ótimo, podemos dizer assim, mentor espiritual, ou seja, Zacarias, um homem chamado Zacarias. Está aí no versículo 5. Propôs a buscar o Senhor, propôs a buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus,
nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Por isso, por ele ter buscado ao Senhor, está ao seu lado um homem que tinha visões dadas por Deus, era orientado por Deus. Deus o fez prosperar, como nós vimos aqui também no final do versículo 5. Foi um homem também, um rei vitorioso em todas as guerras. Edificou cidades, guarnições e vários territórios ficaram sob o seu poder. Está aí no versículo 6 e no versículo 7. Saiu e guerreou contra os filisteus e quebrou o muro de Gate, o de Jabné e os de Asdod, e edificou cidades nos territórios de Asdod e entre os filisteus. Deus o ajudou contra os filisteus e contra os arábios que habitavam em Gulbaal e contra os meunitas. Então, recebia também tributos estrangeiros e obteve também uma grande fama. No versículo 8 diz isso: os amonitas deram presentes a Uzias, cujo renome se espalhara até a entrada do Egito, porque se tinha tornado um extremo forte, não é? Um homem respeitado, de boa fama. Teve vários projetos de construção, versículo 9 e o versículo 10. Também edificou Uzias torres em Jerusalém, a porta da esquina, a porta do vale, a porta do ângulo, e as fortificou. Também edificou torres no deserto e cavou muitas cisternas, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas. Tinha lavradores e vinhateiros nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura, não é? Teve muita abundância, não é? Como nós vemos aqui no versículo 10. Tinha muito gado, não é? Em todos os lugares. Era um amante da agricultura. Teve um grande exército de homens altamente treinados, equipados, inclusive com vários armamentos, podemos dizer assim, da última geração daquela época. Veja o que é que diz do versículo 11 ao versículo 15. Tinha Uzias um exército de homens destros nas armas, que saíam à guerra em tropas, segundo o rol feito pelo escrivão Jeiel e Maazéias, oficial sob a direção de Ananias, um dos principais dos reis. O número total dos cabeças das famílias, homens valentes, eram de 2.600. Debaixo das suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens que faziam a guerra com grande poder para ajudar o rei contra os inimigos. Preparou-lhes Uzias para todos os exércitos escudos, lanças, capacetes, couraças e arcos, e até fundas para tirar pedras. Fabricou em Jerusalém máquinas de invenção de homens peritos, destinadas para as torres e cantos das muralhas, para atirarem flechas e grandes pedras. Divulgou-se a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado até que se tornou forte. Então, amados, nós podemos ver aqui, até aqui, como nós vimos, né? Uzias foi muito bem, dias felizes, dias de vitórias, próspero, abundante na agricultura, na pecuária e em todas as áreas, Deus o assim abençoara. Mas o texto também continua a partir do versículo 16, que seus últimos dias foi uma tristeza só.
terminou seus dias leproso, morando sozinho, separado da família, dos amigos e ainda assim excluído da casa do Senhor. Mas o que foi que aconteceu para que Uzias terminasse os seus dias tão maus? O que foi que Uzias fez de errado, que chegou a uma situação, como nós acabamos agora de falar, leproso, morando sozinho, separado da família, dos amigos e excluído da casa do Senhor? Irmãos, é isto que nós veremos nesta noite. Para nós, como povo de Deus, quais foram os erros que Uzias cometeu e que não devemos cometer, razão da qual Uzias terminou os seus dias com um triste final. Por isso a nossa mensagem nesta noite tem como título este: um triste final. Um bom início e um triste final. Então veremos, em primeiro lugar, o primeiro erro de Uzias está aí no versículo 16, que diz assim, a parte A do versículo: mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína. O primeiro erro de Uzias foi o seu orgulho. Exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína. Amados irmãos e irmãs, amigos e amigas, a prosperidade é um grande perigo. Dificilmente alguém se afasta de Deus por escassez, mas a prosperidade pode causar orgulho, soberba, espírito de superioridade, autossuficiência e autoconfiança. E podemos dizer também, o sucesso também é um grande perigo. Não só Uzias, mas tantos outros reis. Um exemplo maior que nós temos além de Uzias, que quando estava no seu auge, que fracassou perante o Senhor também, foi Davi. Davi caiu em adultério no momento de maior prosperidade e sucesso do seu reinado. Por isso, prosperidade é um grande perigo. Sucesso é um grande perigo também. Devemos saber lidar com a prosperidade e com o sucesso, se porventura Deus assim nos conceder. Uzias, certamente, ele talvez esqueceu de que tudo que ele conquistou, de tudo quanto ele edificou, foi lhe dado pelo Senhor quando humildemente o buscou em todos os seus dias no início do seu reinado. Aqui fica uma grande lição para as nossas vidas, amados. Nós jamais podemos esquecer de que tudo que temos, tudo que somos, e podemos fazer algo em prol, seja da obra do Senhor, seja em prol da nossa família, do nosso próximo, seja onde o Senhor nos enviar, tudo provém
do Senhor. Sabe por quê, amados? O orgulho, ele surge ou vai surgindo na nossa alma sutilmente, sorrateiramente em nossas vidas. Certas atitudes irão tomar conta da nossa vida, que talvez, muitas vezes, eu ou você estamos já praticando e não estamos enxergando, não estamos vendo com os olhos espirituais. Como é que está a nossa obediência à palavra do Senhor? Como é que está a nossa dedicação na obra do Senhor? Como é que estamos desenvolvendo o amor que Deus derrama diariamente em nossos corações? Como é que estamos aplicando diariamente em nossas vidas? Eu acho maravilhoso, Paulo escrevendo aos Romanos, ele diz que Deus derrama o seu amor todos os dias em nossos corações. Se você for observar essa passagem lá em Romanos capítulo 5, o verbo está no presente contínuo. Deus continua derramando amor dia após dia em nossos corações. Nós não praticamos o amor é porque nós somos negligentes da nossa parte. Irmãos, Uzias, ele esqueceu de muitas coisas. Nós também podemos estar nos esquecendo de muitas coisas. Como é que está a nossa vida de oração, de gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele tem concedido a cada um de nós? Como é que nós temos consagrado a nossa vida, os bens que Deus tem concedido a cada um de nós? Como é que está o nosso desenvolvimento da santidade que Ele requer de cada um de nós? Como é que está a nossa frequência aos trabalhos na casa do Senhor? Sabemos que há motivos justificáveis nos nossos dias em que estamos enfrentando essa crise sanitária, mas há muitos casos que não são justificáveis. Através dessas atitudes, amados irmãos, nós podemos demonstrar se realmente dependemos do Senhor ou só falamos da boca para fora que tudo vem do Senhor. Há pessoas, infelizmente nos nossos dias, nós respeitamos, que chegam a um ponto de falarem, pessoas crentes, que não precisam mais frequentar igreja alguma. Eu posso ser um cristão em casa. Os tempos mudaram. Eu não devo mais frequentar, eu não preciso mais frequentar a igreja como eu frequentava lá no início da minha conversão. E esquecemos que uma coisa que muitos, ao abrirem a sua boca, pecam contra Deus. E esquecem que o quê? Que nós precisamos da igreja local e a igreja local precisa de cada um de nós individualmente. Essas pessoas que falam isso, eu não sei se sua profissão de fé foi verdadeira ou foi falsa no início, lá quando foram batizados. Porque você chegar a um ponto de dizer que não precisa mais de igreja alguma, é duvidoso. Eu vou ser crente em casa. Vai?
então você não é ovelha, porque ovelha tem que estar presente. Ovelha só não sobrevive. Ovelha precisa de um pastor, e o supremo pastor, cabeça da igreja, é Jesus Cristo. Todos nós nos reunimos para prestarmos culto e ouvirmos a palavra desse supremo pastor que se chama Jesus Cristo. Eu acho maravilhoso aqui o texto, aqui referindo a Uzias, diz que exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína. Veja só, amados, foi o próprio Uzias que exaltou ele mesmo para a sua própria ruína. E quando você vê alguém se exaltando, se achando um super crente, que não precisa da igreja, que não precisa dos irmãos, que não precisa ser pastoreado, pode ficar certo que a ruína está bem próximo. É questão de tempo. Abram comigo aí Provérbios, capítulo 16, versículo 18. Provérbios 16, versículo 18. Veja o que é que diz. A soberba faz o quê? Precede a ruína. Mas não para aí não. A altivez do espírito, a queda. O que é altivez de espírito? Autossuficiência. Ele se acha ou ela se acha o super crente ou uma super crente. Altivez de espírito. Por isso que a Bíblia, amados, ela condena os orgulhosos, mas diz que dá graça aos humildes. Quem são os humildes? Não são pessoas que têm um baixo poder aquisitivo, não. Muitas pessoas se enganam com isso. Há muitos ricos, verdadeiramente, são orgulhosos, desde o seu nascimento. Mas há muitos pobres também que são orgulhosos desde o seu nascimento. Humilde de espírito, amados, é você se ver dependente de Deus em todas as coisas, está aos seus pés, clamando dia e noite, reconhecendo que tudo vem da mão do Senhor. Foi o que aconteceu, o erro de Uzias foi o orgulho, a altivez de espírito, e a ruína começou aqui, nessa narrativa aqui do versículo 16, na vida de Uzias. Irmãos, temos que olhar a cada um de nós individualmente. E fica aqui uma pergunta que nós devemos responder a cada um de nós mesmos. Temos dado lugar ao orgulho e nos afastado do Senhor? Ou temos sido humildes, quebrantados e nos aproximado cada vez mais do Senhor? Eu disse aqui que o orgulho aqui foi o início da ruína de Uzias. Esse foi o primeiro erro na vida de Uzias, que teve um triste final de vida. Mas qual foi o segundo? Está aí no próprio versículo 16, a parte B. E cometeu transgressão contra o Senhor
seu Deus. E cometeu transgressão contra o Senhor, seu Deus. Segundo o erro de Uzias: primeiro o orgulho, depois o pecado. Deu brecha ao pecado. Quando uma pessoa permite que o pecado faça morada em sua vida, certamente, amados irmãos, não é talvez, certamente vai terminar mal. Mesmo que tenha começado bem, como começou Uzias. Se permitir ou alimentar o pecado em sua vida, vai terminar mal, como terminou Uzias. Sabe por quê, amados? O pecado, ele nos embaraça, ele nos impede de correr, de prosseguir para o alvo, de avançar. O pecado nos limita e nos paralisa. Porque, amados, infelizmente, nós podemos ver tantos irmãos e irmãs embaraçados no pecado. Não estão correndo mais como corriam lá no início. Como não estão avançando mais como avançaram no início da sua conversão. Como estão limitados agora e até muitos paralisados, porque quem fez isto foi o pecado na sua vida. Irmãos, se tem uma coisa que o cristão não deve brincar, se chama pecado. Não brinque com o pecado. Certo pastor já disse: o diabo, ele é o maior estelionatário. Seduz você a pecar e diz: pode pecar à vontade, divirta-se, curta a sua vida, você foi criado para isso, viva, viva. Aí esse certo pastor diz: mas no final ele paga com a morte. Então o diabo, ele é um estelionatário, ele usa a arma mortífera que se chama pecado para paralisar os cristãos, para impedir de muitos cristãos desenvolverem suas funções na igreja, para ficarem sentados apenas como espectadores, limitados, paralisados. Chegam, entram na igreja, dizem: eu fui para a igreja e da forma como entrei eu saí, não me edifiquei em nada. Aí culpa o pastor, culpa os pregadores, diz que a igreja não está pregando, eu não estou mais sendo edificado naquela igreja. Sabe por quê? Porque você está paralisado, é o pecado que está paralisando você. Ou se você já está paralisado, você passa a semana toda, não abre a Bíblia, não ora, não vem para a igreja, não vem para o culto de oração, não tem prazer de estar com os irmãos, e você quer vir, vem no domingo de noite fazer o quê? Como é que você quer sair diferente? Você tem que deixar esse seu pecado, confessar e deixar. E muitos ficam culpando a igreja, o pregador e tantas outras coisas que o pecado induz a ele, que é isto que ele não está mais edificando-se na igreja. Pecado, ele mata, ele paralisa. Não foi à toa, amados irmãos. Abram aí um texto que eu lembrei-me agora. Abram aí, carta aos Hebreus, capítulo 12.
Não desmarquem aí, segundo livro das Crônicas. Livro aos Hebreus. Versículo 1 e o versículo 2. Veja o que é que diz. Capítulo 12 de Hebreus, versículo 1 e 2. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado, veja só, viu? Que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. O autor aqui, os Hebreus, está dizendo, sabe o quê? Sabe quem é essa nuvem aqui de testemunha aqui que ele está dizendo? São os heróis da fé aqui, olha, que ele cita anteriormente. Eles são testemunhas. Portanto, também nós, visto que temos rodeado tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado, que tenazmente, sabe o que é tenazmente? Tão perto nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Segundo aqui a mensagem, sabe o que é? Tomemos o exemplo dos heróis da fé. Eles não vacilaram. Desembaracemos-nos de todo o pecado que tão de perto nos assedia, tentando nos paralisar, nos impedir de correr, nos limitar, né? E ficarmos cada vez mais embaraçados. Então, este foi o erro também, segundo erro de Uzias. Ele cometeu, como diz aqui, né? Transgressão contra o Senhor, seu Deus. Irmãos, não devemos dar lugar ao pecado em nossas vidas. Quando o pecado tão de perto, a Bíblia é clara. Davi dizia que, Senhor, livra-me dos meus pecados, que eles estão sempre diante de mim, estão bem próximo de mim, olha. A cada passo que eu dou, já tem um pecado aqui, tem outro ali. Não devemos brincar com o pecado, devemos correr do pecado, como fez José do Egito. Devemos dizer não, bater a porta contra o pecado. Este foi o segundo erro de Uzias. Primeiro, orgulho. Depois, pecado. Versículo 16 ainda, a parte C. Porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Terceiro erro de Uzias: se colocar acima da palavra de Deus. Uzias chegou ao ponto de querer se colocar acima da palavra de Deus, acima daquilo que já estava prescrito, querer queimar incenso no templo, tarefa que competia tão somente aos sacerdotes. Irmãos, irmãs, todos que me ouvem, ninguém pode se colocar acima da palavra de Deus, acima dos princípios estabelecidos por Deus em sua palavra, pois todos que assim agirem sofrerão consequências. Porque Uzias ou qualquer outro rei não poderiam se orgulhar ao ponto de se colocarem acima da palavra do Senhor. E hoje, amados,
Vamos fazer uma aplicação prática para as nossas vidas. Deus estabeleceu princípios para a igreja. Deus deixou líderes na igreja. Hoje, amados irmãos, não da parte de todos, mas uma boa parte de muitos cristãos não respeitam mais liderança de igreja. Respeitável não é reverenciar, não, é ter respeito. Que o respeito eu aprendi que nós devemos ter respeito com todas as pessoas. Hoje muitos que estão na igreja não respeitam pastores, não respeitam presbíteros, não respeitam diáconos. E se acham os santarrões. Mas qualquer coisa que acontece na igreja, o culpado é o pastor, o culpado é a liderança. Está certo que a liderança tem que ser exemplo, o pastor tem que ser exemplo, o presbítero tem que ser exemplo, o diácono tem que ser exemplo. Todos que lideram a igreja devemos ser exemplos. Mas somos também falíveis. Quando errarmos, temos que reconhecer. Mas isso não é pressuposto para para que não haja respeito para com pastores e com os líderes de todos os departamentos da igreja. Por isso, amados, há tantas divisões nos dias atuais. Pessoas que estão se colocando acima da palavra de Deus. Pessoas que abrem a igreja, eu sou pastor, o dono da igreja sou eu vou fazer como eu quero, como eu penso. Não, não é assim. É o mais que nós temos vindo. Ministério disso, ministério daquilo. Mas se você for atrás e ver por que ele está abrindo ministério disso e ministério daquilo, rebeldia com a sua igreja, não respeitaram a liderança nem a igreja pelo qual eram membros. Rebeldes. Eu sei, amados, que no seio da igreja acontecem muitas coisas desagradáveis. Mas nós, como irmãos, como crentes, como membros de igreja, nós devemos lavar a nossa roupa suja aqui dentro mesmo. Tirar as impurezas de nós mesmos, reunidos, sendo sinceros, verdadeiros, transparentes e vivendo para a glória de Deus. Uzias aqui, cheio de orgulho, Uzias, cheio de pecado, foi sacrificar lugar onde ele nunca deveria ter colocado a mão. E hoje muitos estão tomando postos na igreja, não têm vocação nenhuma, nunca foram chamados, como disse um certo professor no seminário uma certa vez. Muitos nunca receberam nem o psil de Deus. Para exercerem função na igreja. E estão exercendo. Por isso que a igreja deve ter sabedoria, buscar orientação a Deus, para colocar líderes segundo a vontade de Deus, não segundo a vontade do homem. Foi isso que aconteceu com Uzias. O quarto erro de Uzias: se colocou acima da palavra de Deus. Existem limites a serem observados, existem limites a serem respeitados diante de Deus. Se nos colocarmos acima da palavra, acima dos princípios estabelecidos na palavra de Deus, sofreremos consequência. Não importa quem achamos que somos tão importantes,
Deus vai tratar com cada um de nós individualmente. Porque tem muitas pessoas que acham que são tão importantes, aspas, na igreja, querem estar acima da palavra de Deus, fazer o que querem na igreja, onde nunca foram mandados. Acham tão importantes, que são tão importantes na igreja. Importante todos nós somos, mas esse importante aqui eu quero dizer, ao ponto de querer passar por cima da palavra de Deus. Estes não ficarão impunes. Deus há de tratar com cada um destes, como tratou com Uzias. Como tratou com Uzias. Orgulho, pecado, se colocou acima da palavra de Deus. E o quarto e último erro de Uzias, versículo 17 ao 19. Porém o sacerdote Azarias entrou após ele com 80 sacerdotes do Senhor, homens da maior firmeza, e resistiram ao rei Uzias e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes filhos de Arão, que são consagrados para esse mistério. Sai do santuário, porque transgredistes, nem será isso para honra tua da parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou, tinha um incensário na mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu na testa, e perante os sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar de incenso. Quarto e último erro de Uzias foi a ruína total dele. Não se deixou confrontar com a palavra de Deus. Não se deixou confrontar com a palavra de Deus. Enquanto Uzias, como nós vimos, estava cercado de pessoas sábias que deixavam o aconselhar, confrontá-lo conforme a palavra de Deus, Uzias prosperou. Está aí no versículo 5. Com o passar do tempo, provavelmente Zacarias morreu e Urias se deixou levar pelo ativismo. E o que é isso? Tinha grandes construções para realizar, obras para tocar, cidades para construir, guerras para guerrear, um grande exército para liderar. E por isso não tinha mais tempo para buscar o Senhor. Com o passar do tempo, Uzias foi cada vez mais se isolando, cada vez mais, e não procurou mentores ou novos mentores para serem seus conselheiros, para o confrontarem quando necessário fosse. Irmãos, temos que tomar muito cuidado com o isolamento. O isolamento é perigoso. Quando alguém não procura, não quer ouvir conselheiros, não se deixa se confrontar com a palavra de Deus, tenha cuidado. Uzias estava errado. 80 sacerdotes resistiram a Uzias. Você está errado, porque o Senhor não nos ensinou assim. Não compete ao Senhor rei fazer ou queimar incensário diante do altar do Senhor. E ele não aceitou. Irmãos, quantas pessoas não estão se deixando se confrontar ou serem confrontadas com a palavra de Deus? Isso eu estou falando, liderança, membros, congregados, não querem ser confrontados com a palavra de Deus. Tenhamos cuidado com isto.
Porque podemos cair, sabe em quê? Num isolamento profundo, aí será a nossa ruína. Novamente o sábio Salomão, abram aí Provérbios, pense num livro maravilhoso, é Provérbios 18, versículo 1. O que é que diz? O solitário, ele busca o quê? E insurge-se contra a verdadeira sabedoria. O solitário, o que é que ele faz? Ele busca apenas o seu próprio interesse. E ele está sendo contra a verdadeira sabedoria. Quem é a verdadeira sabedoria aqui no livro de Provérbios? A palavra do Senhor Jesus Cristo. Então, amados irmãos, devemos tomar muito cuidado com o isolamento. Você conhece pessoas assim, que estão isoladas, que não querem ouvir ninguém, não querem ser confrontadas com a palavra de Deus? Isso aqui você pode incluir tudo, viu? Desde liderança a membros de igreja. Eu estou falando aqui é para crentes. O isolamento pode ser fatal para as nossas almas. Quem se esconde e se isola para se manter numa identidade secreta, vai praticar coisas inconvenientes e conservar sua reputação diante das pessoas e vai agir com grande insensatez. O solitário, como nós vimos aqui em Provérbios, insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Não acata conselho de ninguém. Daqueles que estão ao seu lado, só prevalece aquilo que ele vê, que ele crê que é o melhor. Essa é a pessoa que se torna uma pessoa solitária. Isolamento é perigoso, principalmente na vida cristã. Uzias chegou a um ponto, amados, que não se deixava mais confrontar. Estava cercado de homens dignos, ótimos conselheiros, homens de firmeza, mas não deu atenção a esses homens, aos quais representavam o próprio Deus ali. Uzias, você está errado, Uzias. Era a boca de Deus ali com Uzias, mas Uzias não deu ouvido àqueles conselheiros. Você pode ver aí no versículo 17 ao versículo 19. Se indignou-se. E o que foi que aconteceu? No mesmo instante, apareceu o quê? Lepra na sua testa, perante todos os sacerdotes. A igreja, amados, o cabeça é Cristo. Nós apenas somos servos designados para as funções que Deus nos concedeu. Não devemos nos isolar dos outros, nem devemos isolar pessoas que estão na igreja. Quem somos nós? Ou não estamos agindo de acordo com a palavra do Senhor? Paulo diz que nós somos o quê? A carta de Cristo. E uma carta, quando é aberta e lida, ela fica oculta, isolada? Não. Ela é para ser lida e conhecida de todos. Então nós devemos ser a carta de Cristo, para ser lida por todas as pessoas que nos veem, seja na igreja, seja lá fora. Nós temos que ser
conforme Cristo foi e andou no meio do seu povo. Devemos ser luz, devemos ser a carta de Cristo, devemos refletir o caráter de Cristo em nossas vidas. Irmãos, é triste quando, eu vou começar aqui pela uma liderança, viu? Quando um líder, seja pastor, seja presbítero, seja diácono, seja professor de escola dominical, qualquer outra liderança que faz na igreja, e seja qualquer membro da igreja que é confrontado com a palavra de Deus, e ele está errado, e ele não quer aceitar, é uma tristeza, porque Deus vai tratar com essas pessoas, cedo ou tarde, Deus vai tratá-la. Devemos permitir que Deus nos confronte diariamente através da sua palavra. E se Deus colocar homens, pessoas, mulheres, pessoas sérias ao nosso lado para nos confrontar com a palavra de Deus, nós temos que aceitá-la, desde que mostre na palavra de Deus. Eu tenho que baixar a minha cabeça e dizer: pequei contra ti somente, pequei, e fiz o que era mal perante os teus olhos. Isso é que é humildade. Se eu sou uma pessoa que não aceito ser confrontado com a palavra de Deus, não aceito, não dou ouvido a pessoas sérias que estão ao meu lado para me aconselhar, para me orientar, talvez em alguma área que eu esteja agindo até errado, e ele me mostra na palavra de Deus, e eu não aceito, e eu me isolo, e eu isolo aquela pessoa, devemos ter cuidado com isso. John Wesley, ele disse certa vez o seguinte: devemos preparar lideranças na igreja, devemos estar despertando os dons da igreja, porque um serviço que 10 faz, eu não vou fazer o serviço que esses 10 possam fazer. Então, quando você prepara pessoas, vocações são despertadas na igreja, a igreja vai trabalhar fluentemente com todos. Mas não foi o que Uzias queria. Uzias queria estar sempre lá no topo, queria governar, achava pouco o reinado e ainda exercer a função sacerdotal que competia aos sacerdotes. Não, você não. Foi a nós que foi nos dado. Você tem que nos ouvir, né? Como eu falei no início, Davi se recuperou da queda, ele reconheceu o profeta Natã. Uzias aqui não, ele resistiu os sacerdotes, que eram os homens enviados da parte de Deus para confrontá-lo naquele momento. Então, muitas vezes, amados irmãos, quando nós nos isolamos, queremos fazer o trabalho de 10 pessoas, enquanto deveríamos o quê? Preparar pessoas para fazer ou exercer essas 10 funções na igreja. Você conhece liderança aí que está, nos nossos dias principalmente, muitas pessoas que estão à frente da igreja têm medo de perder o cargo da igreja, têm medo de perder o salário da igreja, e centraliza todas as coisas neles mesmos, e não aceitam nada, não acata nada, conselho de ninguém. Quem faz e desfaz é ele, e quem dita a regra é ele. Não é assim que Deus quer. As funções devem ser desenvolvidas. Começar do pastor, a começar dos presbíteros, a começar dos diáconos e todos os demais membros da igreja. Cada um foi chamado. A palavra de Deus não pode falhar. Todos receberam
da parte de Deus vocação, a não ser que aquela pessoa não seja convertida. Todos os crentes receberam vocações e devem ser desenvolvidas na igreja. Querer abafar isso é um perigo. Temos que trabalhar na seara do Senhor. Temos que ajudar uns aos outros. Temos que ser transparentes, sinceros. Se estamos errados, ou se alguém está errado, chama aquele irmão, confronte-o na palavra de Deus, mostre. Só se ele não quiser, ou ela não quiser, ser confrontado com a palavra de Deus. Então, amados, finalizando, os erros de Uzias: orgulho, o pecado, colocar-se acima da palavra de Deus, né? Que isso é muito perigoso, e não se deixar se confrontar, ou ser confrontado com a palavra de Deus. Não tem coisa mais bonita, amados irmãos, sabe o que é? É um cristão, quando ele estiver errado. Isso eu estou dizendo cristão, que pastor, presbítero, todos nós somos cristãos, apenas são cargos na igreja que foram dados por Deus a cada um de nós para desenvolvermos. Não tem coisa mais bonita. A maior virtude de um crente que eu vejo é quando ele erra, que é confrontado com a palavra de Deus e reconhece que está errado e tem um espírito para perdoar a quem quer que seja. Essa é a virtude cristã. Aceitar correção e também, quando alguém lhe ofender, você perdoar como Cristo também nos perdoou. Então, as consequências dos erros de Uzias foi que ele terminou solitário por causa da lepra. Solitário, como nós vimos aqui, versículo 21. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte, e morou por ser leproso numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor, e Jotão seu filho tinha seu cargo a casa do rei, julgando o povo da terra. Longe da família, solitário, longe dos amigos e pior, longe do templo do Senhor. O que significava estar longe da presença do Senhor e da comunhão com o Senhor. E leproso, para nós, pode representar uma lepra espiritual, um pecado, estimação que nós temos lá. Temos que ter cuidado com isso. Se não queremos acabar mal, solitários e espiritualmente leprosos, aprendamos com exemplos de Uzias e evitemos os erros que ele cometeu. Orgulho, pecado, se colocar acima da palavra de Deus, ou não se deixar ser confrontado com a palavra de Deus. Veja só, amados, o que é que o orgulho faz? O orgulho faz. Se exaltou o seu coração, não é? Deu luz ao pecado lá no seu coração. Veio o pecado, transgrediu contra o Senhor. Olha o que é que faz o pecado e o orgulho. Depois quis se colocar acima da palavra de Deus, não é? Transgrediu a palavra de Deus, e depois não aceitou de forma alguma ser confrontado. Isso. E hoje acontece essas coisas na igreja ou não? Vou dar um exemplo bem prático aqui, viu? Isso é visto de forma clara no dia da ceia do Senhor.
celebrar a ceia, os oficiais vão entregar a ceia lá. Aí tem irmão que diz: não quero não, não posso participar. Ele próprio está confessando que está em pecado, porque o crente só não participa da ceia se ele estiver em pecado. Ele mesmo está dizendo, sem palavra alguma, que está em pecado, e ainda diz orgulho: olha, eu não quero participar porque eu não estou pronto ainda. Como que seja uma vantagem? É porque ele ou ela não estão deixando-se ser confrontado com a palavra de Deus. Se houver temor mesmo no coração, ele confessa, ele deixa aquela prática pecaminosa e participa da ceia do Senhor, porque crente não é para guardar pecados. Crente é para estar em comunhão com Cristo e com seus irmãos. Confessado e deixado. Tem muitas pessoas no dia da ceia, você como pastor, você olha e fica olhando: meu Deus, tem misericórdia do teu povo, a começar de mim. Porque tanto que a palavra de Deus é ensinado, tanto que é mostrado, é explicado, é esclarecido, e ainda tem pessoas crentes que dizem: eu sei que eu estou em pecado, mas eu vou continuar assim por um tempo, depois eu vou ver. Irmãos, vou ser sincero, a gente humanamente, a gente fica com um certo receio até de falar a palavra de Deus. Imagine Deus. Em outras palavras, não estão tendo o verdadeiro temor, respeito à palavra de Deus. Temor é isso. É Deus falar, eu baixar a cabeça, se eu estiver errado, estou errado. Por isso Davi disse: seja puro tu no teu julgar, porque Deus não julga errado. Deus, quando não manda uma palavra para confrontar a mim e a você, Ele está certo, nós é que estamos errados. Eu estou falando essa palavra aqui, depois muitas pessoas vão dizer: sabe o quê? Ou talvez esteja lá no seu coração já dizendo: cuidado, pastor, no que o senhor está falando, cuidado com a sua vida, olhe primeiramente para a sua. E eu verdadeiramente, antes de trazer qualquer palavra, qualquer sermão, eu me olho diante de Deus. E se eu estiver falho naquilo que eu estou falando, um irmão, dentro de um espírito cristão, venha e me mostre onde eu estou errado. Se eu estiver errado, meu irmão, eu com todo carinho, com todo respeito ao irmão, em reverência à palavra de Deus, vou dizer: realmente, meu irmão, realmente, minha irmã, eu estou errado nisso. Só que uma coisa, a palavra de Deus, Paulo instruiu Timóteo para falar a tempo e fora de tempo. Mas antes ele dizia a Timóteo: Timóteo, cuida de ti mesmo e da doutrina. Tem cuidado, exercita-te na fé, porque fazendo isso, salvarás tanto a tua alma, como também a dos teus ouvintes. Essa é a exortação do apóstolo Paulo dá para aqueles que pregam, anunciam a palavra de Deus. Irmãos, eu estou falando essas palavras aqui, os irmãos pensam que é fácil, é? Eu clamo dia após dia: Senhor, tem misericórdia de mim. Tu me colocaste para pregar a tua palavra. Sabe por quê? Deus disse: de todas as tuas palavras eu te pedirei conta. Olha que responsabilidade, irmãos. Um pecador como eu, falho como sou, limitado como sou. Por isso que Tiago exorta lá do quê? Muitos de vós não queiram ser mestres, sabendo que muito mais vocês serão cobrados. Mas eu estou pregando a palavra aqui com os irmãos, como um pastor dessa igreja, com os irmãos aqui, congregando com os irmãos, porque Deus me chamou.
não é porque eu quero, mas Deus me chamou, a mim, ao pastor Rubens, a toda a liderança dessa igreja, para desenvolvermos trabalhos junto com os irmãos. E temos que fazer isso, não para a nossa glória, mas para a glória daquele que nos salvou e que nos deu o maior tesouro, já colocou dentro de nós, que é o seu Evangelho. Então, amados, Deus nos abençoe, Deus nos fortaleça e Deus nos conceda graça, para que dia após dia possamos viver uma vida que glorifique o nome do nosso Deus. Tenhamos cuidado para não praticarmos ou não praticarmos os mesmos erros como nós vimos aqui do rei Uzias.